Olá, pessoal. Então vamos aqui continuar nosso trabalho. Estamos agora no trabalho 6, segundo da área 2, derivada de exponenciais, trigonométricas e regra da cadeia. Então, eu vou colocar aqui o resumo dessa primeira parte. Pegar aqui e copiar. Colocar lá no Jamboard. Depois a gente vai abrir. Só um instantinho. Tá, cuidar a tela para eu mostrar a tela que eu estou usando, né? Então a gente tem essas regras aqui, regras básicas, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então a primeira delas é que a função exponencial e na x, a derivada dela é a própria e na x, né? Lembrando que o e é uma constante, né? 2,718, né? É dízima não periódica. E aí a gente tem a tal da regra da cadeia. Essa aqui é a regra da cadeia. Tá? Então a regra da cadeia diz que a derivada de uma função dentro da outra é f de g de x. A gente deriva a de fora e calcula na de dentro. E deriva a de fora. Tá? Depois a gente vai ver como, mas isso aqui não precisa ver depois, né? Posso ver agora mesmo. A função a na x, então, a na x, uma coisa que a gente pode fazer, usar as propriedades do logaritmo que a gente viu. O a pode ser representado como e elevado no logaritmo natural de a. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente pode utilizar a regra da cadeia, né? O que é a regra da cadeia nesse caso aqui? A gente tem a função de fora, que é a função f de x igual a e na x, e ela está aplicada na função de dentro, né? Que g de x é igual a uma constante, logaritmo natural de a vezes x. Então, para aplicar a regra da cadeia, eu tenho que derivar as duas funções. Vamos derivar as duas funções. A de fora, derivada de e na x é e na x, e derivada de uma função, uma constante vezes x é a própria constante, né? Porque a derivada de x é 1. Então eu vou derivar aqui, vai ficar meramente a constante. Aí eu posso aplicar a regra da cadeia e eu vou conseguir deduzir essa fórmula aqui, né? Então, o que eu faço? Deriva de fora, a deriva de fora, aplicada na de dentro. Qual que é a de dentro? Logaritmo de a de x. E multiplica pela derivada da de fora que eu acabei de calcular. Logaritmo de a. Então, derivada da de fora aplicada vai ficar o quê? E elevado na logaritmo de a de x vezes logaritmo de a. Só que essa expressão aí no logaritmo de a de x é a própria função original. Posso mudar de ordem, vai ficar logaritmo natural de a vezes a na x. Então, na verdade, a única coisa que a gente precisa saber é essa fórmula e a regra da cadeia, porque essa aqui a gente consegue deduzir. Mas, de qualquer forma, eu coloquei aqui ela no cabeçalho das fórmulas. Tá? Então, isso aí eu vou um mau contato aqui. Consigo melhorar. Então, vamos fazer o exercício 1. Né? Tem que usar esse trabalho, né? Ter derivada da exponencial como a regra da cadeia. E vamos fazer alguns itens. Então, vou colocar uns aqui. Derivada de e na 3x. Derivada de e na x ao quadrado menos e na x. Derivada de e na
x ao cubo. Então vamos fazer essas contas aqui. E na 3x, o que eu tenho? A função de fora é a função e na x. E a função de dentro é 3x. Então tem que derivar as duas, né? F' é a própria e na x. E g' vai dar igual a 3. Tá? Então a derivada que eu quero, ela vai ser calculada pela derivada de fora vezes a derivada de dentro aplicada na de fora. Ou seja, 3 vezes derivada e aplicado em 3x. Então, meramente o 3 saiu e apareceu na frente. Né? Regra da cadeia e derivada exponencial. Já essa daqui, o que a gente tem? A função de fora aqui é x ao quadrado. E a função de dentro é que é e na x. Então, vamos lá. A derivada de dentro é 2x. E a derivada da de fora é e na x. Logo, a derivada vai ser o quê? Tá? E na x vai ser o próprio e na x, né? Essa parte que está aqui vai ser a derivada da de fora e na x, perdão, derivada da de dentro, vezes a de fora aplicado em, vamos colocar aqui, f' aplicado na de dentro, tá? Menos e na x. Então, a derivada da de fora é 2x, só que aplicada em e na x, ou seja, vai ficar e na x vezes 2e na x, menos e na x. Isso aqui vai ficar 2e na x ao quadrado menos e na x. Deixa eu conferir se estou no lugar certo. Nossa, estou com um problema. Agora deu. Tá, tudo certinho aqui. Então, e na x ao cubo, vou fazer com outra cor aqui para não ficar tão poluído, de vermelho. A função de fora é e na x, e a função de dentro é x ao cubo. Lá a derivada das duas, então a derivada da de fora é na x, derivada da de dentro, x ao quadrado. Então, a derivada que eu quero calcular é a derivada de fora. Eu estou usando a regra da cadeia um pouquinho diferente, né? Eu estou colocando o g' na frente. Derivada da de fora vezes a derivada da de dentro, aplicada na de fora. Não, aplicada, a de fora aplicada na de dentro. Então, derivada da de dentro, x ao quadrado. Perdão, 3x ao quadrado. Regra do tombo, né? Baixo 3 e diminui 1. Então, é 3x ao quadrado, derivada da de fora e na x, aplicada na de dentro, ou seja, e na x ao cubo. Tá aqui as regras da cadeia. Vamos ver o que tem mais de exercícios aqui. Tem alguns com derivada segunda, produto e quociente. Derivada segunda, produto e quociente. Tá, eu vou fracionando o desafio, tá? Para não ficar muito extenso o vídeo, né? Então eu vou pegar agora segunda parte. Segunda parte, tem que pegar aqui, vou copiar. Tem as derivadas trigonométricas, né? Então vamos lá abrir Jamboard. Derivadas trigonométricas. Então, derivada trigonométrica é bem simples, né? Ah, eu escrevi errado aqui. Escrevi errado, tem que corrigir. Vou dar uma pausa e vou corrigir. Continuando aqui, então. A derivada do seno
de fato, é o cosseno. Agora, a derivada do cosseno é menos o seno, tem um menos na frente. Tá? Então, vamos fazer alguns exemplos ali. Eu vou colocar menos por página aqui, então, no item 2. Vou colocar derivada, vamos lá, seno de e na x. Então, no caso aqui, a função de fora é seno e a função de dentro é e na x. Sempre poder calcular a derivada das duas, né? De fora dá cosseno, derivada do seno é cosseno, e a de dentro, e na x da própria e na x. Então basta eu substituir aqui a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora aplicada na de dentro. Então, faz a substituição, g' é e na x, derivada da de fora é cosseno de x, só que eu vou aplicar agora em g, e na x. Tá? Vamos agora fazer um item aqui que envolva a regra do produto, tá? Então vamos lá. X ao quadrado cosseno de 2x. Tá, então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é aplicar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Derivada do produto, deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. Então vamos fazer isso. Deriva a primeira. Derivada de x ao quadrado é 2x. Multiplica pela segunda. Cosseno de 2x. Mais. Reescreve a primeira. E deriva a segunda. Eu não vou derivar direto. Calcular essa derivada. Para calcular essa derivada, a gente vai ter que usar a regra da cadeia. Cosseno de 2x. O que acontece? Qual é o caso agora? F é de fora é cosseno de x e a de dentro é 2x. Deriva a de fora, derivada do cosseno, menos o seno. E a de dentro, a derivada é 2. Derivada de 2x é 2. Então agora vamos fazer. Eu reescrevo a primeira parte, 2x cosseno de 2x. Ai, tá dando minha mão. É ruim escrever essa coisa aqui. Mais x ao quadrado. Vamos lá. Derivada da de fora, g' é 2. Derivada da de dentro, menos seno de x. Só que aplicado em g, 2x. Corrigindo tudo isso aqui, vai ficar 2x, colocando um formato melhor. O menos passa para frente, menos 2x ao quadrado, vezes o seno de 2x. Vamos fazer uma outra aqui que seja do quociente, né? Então, quociente. Qual que é a derivada do quociente? Vou fazer a C, né? Derivada do quociente, f dividido por g derivada. O que eu lembro de cabeça aqui vai ser f' de g menos fg' sobre g ao quadrado. Então vamos fazer o caso aqui. Vamos pegar a função cossecante. Cossecante de x, que é calcular a derivada. Ora, a cossecante é 1 sobre o seno de x. É isso que eu estou calculando. Então, o que eu tenho aqui nesse caso? Eu tenho a função f de cima é 1 e a função g de baixo é seno de x. Então, vamos ter que calcular a derivada das duas. Derivada da de cima, 1 é constante é 0. Derivada de g, derivada de seno é cosseno. Então, basta eu substituir, né? Derivada de cima, 0, vezes a de baixo, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Opa, o seno de x. Vou colocar aqui, nem precisa, né?
divide pela de baixo ao quadrado. Essa parte vai desaparecer, vai sobrar menos cosseno de x sobre seno de x ao quadrado. Então a derivada da cossecante é menos cosseno de x sobre seno de x ao quadrado. Vamos fazer um último caso aqui, quando a derivada é de ordem superior. Deixa eu conferir se está certo. Vou fazer um último caso aqui. Então, vamos pegar uma derivada de ordem superior. Eu tenho a função aqui f de x, vou pegar a função seno de x ao cubo. E eu quero calcular a derivada segunda da função f. Tá? Eu vou dar uma abuso de notação, né? Então, a primeira coisa que a gente vê, eu vou replicar aqui a derivada, né? A função de fora é f, que é o seno. Sei que estão usando o seno para duas coisas diferentes, mas eu quero talvez diminuir a confusão de vocês pela fórmula f composta com g. A de dentro é x ao cubo. Então vamos lá. Derivada da de fora é cosseno de x. Derivada da de dentro, x ao cubo é 3x ao quadrado. Então a primeira derivada, aí eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chamar essa função aqui de uma função φ. Quero calcular a função letra grega. Agora a segunda é de φ. Então, peraí. A derivada primeira de φ, sei o quê? Vou aplicar ali. Vamos usar a mesma cor, né? É a função g', derivada da de dentro, vezes f' de g. Então vai ficar g' é 3x ao quadrado. F' é cosseno de x, então é cosseno aplicada na de dentro, x ao cubo. Bom, agora eu quero calcular a derivada segunda. Vamos usar outra cor. Derivada segunda. Nesse caso, vou fazer a diferença aqui. Agora eu tenho o quê? A função f, que é 3x ao quadrado, e a função g, que é cosseno de x ao cubo. Então vamos lá, calcular a derivada dessa aqui. Baixo 2 fica 6x. E a derivada dessa daqui a gente precisa calcular também. Para a derivada dessa aqui a gente precisa usar a regra da cadeia. Vou fazer um pouco mais rápido, né? Eu derivo de dentro da 3x ao quadrado, deriva de fora da menos seno, então vai ficar menos seno aplicado na de dentro. Então uso aqui de novo a regra da cadeia, né? E aí eu substituo aqui. A derivada da f é 6x vezes a g, cosseno de x ao cubo, menos f, 3x ao quadrado, vezes a derivada da g. Então vai ficar 9x na quarta, seno de x ao cubo. Então essa aqui vai ser a derivada segunda da minha função. Tá? Vou dar uma pausa e já continuo. Então, para concluir aqui, eu vou fazer um análogo ao exercício 4, que é para calcular a reta tangente, né? Então, para a reta tangente, a gente usa y menos f de x0 igual f' de x0 vezes x menos x0. Né? Y menos y0 é aquela mesma fórmula que a gente tinha visto antes. Isso aqui é o m, isso aqui é o x0. Tá? Só agora com as derivadas e o valor da função no ponto. Né? Então, vamos calcular uma só já está bom, né? Vamos pegar a função f de x igual a... deixa eu ver aqui. E na x ao quadrado.
e na x ao quadrado. E eu quero saber qual que é a derivada no ponto 2. Ponto 2, tá? x0 igual a 2. Então vamos lá, o que eu tenho que fazer? Tem que calcular. Primeiro a derivada da função. Para usar a derivada da função, tem que usar a regra da cadeia. Eu já vou fazer um pouco mais rápido aqui. Deriva que está dentro, 2x. Aplico a de fora, derivada, e na x e na x. Aplicada na de dentro, x ao quadrado. Essa é a derivada. Agora eu tenho que aplicar a... Agora o que eu tenho que calcular? A função no ponto. Então, vou fazer aqui. Eu calculei a derivada. Agora eu vou calcular a função no ponto. F de 2 é a função aplicada no ponto, ou seja, e na 2 ao quadrado, que é e na quarta. E agora a derivada da função no ponto 2. Pega essa expressão aqui e vai ficar 2 vezes 2, 4e na quarta. Então essa aqui que é a derivada da função no ponto. E aí a gente calcula a reta tangente. Y menos o valor da função no ponto, e na quarta, igual a derivada no ponto, 4e na quarta, x menos o ponto, 2. Então isso aqui vai ficar y menos e na quarta, igual a 4e na quarta de x menos 8e na quarta. Então o resultado vai dar 4e na quarta de x. Aqui vai dar mais 1, ou seja, vai dar menos 7e na quarta. Vamos conferir se isso aqui está tudo certinho. Vamos lá usar o GeoGebra. Então, qual é a função que eu tenho? A função que eu tenho é y igual a e elevado na x ao quadrado. Essa é a função que eu tenho. Y igual a x ao quadrado. Aí, eu quero achar a derivada da função no ponto 2. Então tem que tangenciar esse ponto aqui, né? O ponto é, para ficar bem claro, 2 e na quarta. Ah, não é esse aqui. 54. Vai dar bem longe, né? Lá, daqui. Nossa, ficou bem grande. Vamos ver aqui, eu achei ali. Eu achei. 4e na 4. X. Vai ser difícil de verificar, né? Menos 7e na quarta. Menos 7e na quarta. Tá? Não está muito claro o que é a reta tangente. Não está muito claro, mas a gente consegue perceber que ela passa pelo ponto. Se a gente aproximar lá pelo ponto, vai perceber aí que se confundem as duas. Tá? Não foi talvez o melhor exemplo, mas dá para perceber que funcionou a coisa. Tá bom? Então tem um exemplo aí, um pouco de exemplo de cada item. Tá? Essa semana é isso.